Eu encerro a Comissão Geral, retomo os trabalhos da sessão de homenagem aos 60 anos da Anfip. Lembrando que a Anfip, nesses 60 anos de atividade, teve momentos épicos e históricos dentro do Congresso Nacional. Já foi citado aqui pelo deputado senador Mauro Benevides a grande luta da Anfip durante a Assembleia Nacional Constituinte, e ali, sem dúvida nenhuma, a Anfip teve um trabalho atuante, constante e permanente. Depois, na primeira reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso, a luta da Anfip foi fundamental e nós conseguimos aqui no Congresso Nacional, usando o regimento, fazer com que aquela reforma tramitasse por 4 anos, do início de 95 até o final de 98. E só foi possível, em 98, ser votada por causa da crise econômica da Rússia. Do contrário, nós teríamos postergado ainda essa reforma para o mandato seguinte. Mas foi a luta da Anfip que permitiu que a gente tivesse aquela luta. Lamentar que depois, na outra reforma da Previdência, já do governo Lula, não tivemos o mesmo êxito. Em apenas um ano, não deu para entender, até hoje ninguém sabe por quê, aquela reforma foi aprovada. E, lamentavelmente, aquilo que foi trazido aqui à tribuna pelo deputado Aline Chinagra, reconheceu ele que errou, muita gente do PT errou e acabou permitindo que agora a gente vai ter, nessa luta da 555, a primeira correção. Houve uma correção possível, que foi a correção da emenda constitucional número 47, que a Anfip, Mosap e a entidade de funcionários da Câmara dos Deputados ajudou muito, e a gente conseguiu aprovar a emenda 47 naquela época, votando 2 turnos num único dia. Se a gente não tivesse votado os 2 turnos num único dia, não sei se a gente teria votado posteriormente essa emenda, que é hoje a emenda 47, e que permite, sem dúvida nenhuma, um ano a mais, um ano a menos, garantir a possibilidade das pessoas terem a sua situação previdenciária menos difícil do que ela é. E essa luta toda da Anfip, que permitiu que a gente comprovasse que os benefícios assistenciais não podem ser jogados no arcabouço da Previdência Social. São cerca de 27 milhões de benefícios que a Previdência paga, mas 12 milhões de benefícios são benefícios assistenciais. Quem tem que pagar esse benefício é o Tesouro e não a Previdência Social. E aí nós temos a grande distorção demonstrada nessa colocação. Eu sei que politicamente nem devia falar isso, mas é verdade, é a realidade. E a gente tem que ser transparente e mostrar essa situação. É isso que impede, por exemplo, que o governo do presidente Lula não dê o reajuste decente aos aposentados e pensionistas. Fica mendigando 7, 7,7, 6,14. E nós sabemos que a Previdência Social não é deficitária. E quem prova que ela não é deficitária é a Anfip, através dos seus dados, dos seus elementos e dos seus números. Mas é triste saber qual é o jogo que está por trás de tudo isso. E nós sabemos, e eu ouso deliberar publicamente o que está acontecendo. É só perceber, os grandes jornais da televisão brasileira vêm com aquela história de que a Previdência está quebrada, de que a Previdência não aguenta mais isso, nem aquilo. E no intervalo o que acontece? Uma propaganda de Previdência privada. Esse é o jogo escancarado, é o jogo contra a Previdência Social Pública. Mas nós vamos defender essa Previdência, custe o que custar, junto com a Anfip, com seus dados e com seus elementos que são fundamentais. O Aline já trouxe aqui na tribuna o exemplo do Chile, que era a meca liberal de exemplo de Previdência privada, e foi tudo para o buraco. E não é só o Chile, não. Nos Estados Unidos da América, na atual crise econômica e financeira mundial, a maior seguradora americana, a American International Group, só não foi à falência porque o governo americano injetou 170 bilhões de dólares para impedir a quebra da IG. Mas a Washington Mutual quebrou, e essa é outra seguradora privada americana. Portanto, Previdência Social tem que ser pública, não abrimos mão disso. E aqui a Anfip é o principal pilar de toda essa nossa luta. Tenho certeza que os 60 anos da Anfip são comemorados com muita alegria, com muita satisfação, com muito êxito, mas principalmente com dados fundamentais para que a gente continue defendendo a Previdência Social Pública. Tenho certeza que vocês que fazem parte da Anfip, nessa luta importante em defesa dos aposentados e pensionistas da Previdência Social Pública, muitos deles esperam que vocês continuem nessa defesa, porque o único baluarte em defesa da Previdência Social Pública tem sido a Anfip. E tenho certeza, e digo isso para os aposentados, para pensionistas de Brasília e do entorno, a situação de vocês está difícil, nós reconhecemos, mas só não está pior por causa da luta da Anfip. A Anfip tem sido, sem dúvida nenhuma, o pilar
de luta da sustentação em defesa da Previdência Social Pública. Se não fosse a Anfip, a Previdência Social Pública já teria sido privatizada. Nós não deixaremos que isso aconteça, porque nós queremos defender Previdência Pública com apoio dos 60 anos da Anfip, hoje e sempre, junto com todos vocês. Parabéns, Anfip, pelos seus 60 anos. A Anfip convida os seus associados para o lançamento do livro Anfip 60 anos em defesa de um Brasil melhor, que será realizado no Salão Nobre logo após o encerramento desta sessão. Eu, que tive a oportunidade de fazer a convocação dessa sessão, me sinto lisonjeado e ao mesmo tempo recompensado por poder homenagear uma entidade que jamais se curvou a qualquer interesse político. Seja qual for a direção da Anfip, ela sempre esteve a serviço do trabalhador brasileiro, a serviço do servidor público, a serviço do aposentado, a serviço de todos aqueles que precisam de serem tratados com dignidade e justiça. Portanto, em nome dos trabalhadores brasileiros, em nome dos servidores públicos brasileiros, em nome dos aposentados e pensionistas, eu quero dar parabéns, Anfip, pelos seus 60 anos.